que bom. Olha só, eu sou Margarete Marcelino, eu sou coach, sou mentora de mulheres e sou conselheira, né? A gente trabalha nessa questão de saúde emocional, ajudando as mulheres na questão dos seus medos, das suas ansiedades, dos seus bloqueios, áreas que necessitam também, assim, de mais cuidado. Então, esse é o nosso objetivo, é ajudar você, mulher, que está passando por alguma situação de medo, de ansiedade, de insegurança, para que você tenha mais autoestima, mais confiança, para que você possa ver o bem do Senhor na terra dos viventes e possa ver os propósitos de Deus se cumprindo na sua vida. O seu propósito, sua missão de vida, saber quem você é e que você possa, assim, prosseguir nessa terra comendo o melhor daquilo que Deus tem para você. É isso mesmo. É isso mesmo. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Nadiane Silva, a Margarete já falou, mas eu vou dar uma reforçada. Eu sou fisioterapeuta, sou terapeuta, analista corporal e sou formada em psicossomática, que é a ciência que estuda os problemas do emocional que estão relacionados com físicos ou do físicos que estão relacionados com o emocional. E a nossa intenção é justamente essa, fazer com que tanto as mulheres quanto os homens, eles se libertem principalmente dos seus medos, das suas angústias, da ansiedade que vem assolando o mundo inteiro, na verdade, né? É um tema que é incansável, a gente vai falar hoje, mas a gente precisa estar sempre repetindo, sempre falando mais e mais, porque ninguém consegue vencer o medo de uma hora para outra. A gente vai vencendo todos os medos que estão nos assolando desde a nossa infância, porque todos os medos vieram da infância, a maior parte deles vieram da infância. A gente não consegue vencê-los de uma hora para outra. A gente vai vencendo todos os medos num processo. E quando a gente consegue vencer o medo, a gente consegue desbloquear outros medos, mas a gente também vai identificando outras coisas, outras limitações que a gente tem e a gente nem percebe porque estava em foco aquele medo que era mais intenso, né? Mas aí vocês vão percebendo que à medida que aquele pior medo ele vai sendo vencido, todos os outros também vão se desbloqueando, né? E isso é maravilhoso. E a gente só consegue isso com conhecimento, gente. É o conhecimento que liberta, como a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então é o conhecimento que liberta, e é o querer também conhecer, é o querer se libertar, é o acreditar que é possível a gente realmente viver uma vida abundante como o Senhor prometeu pra gente aqui na Terra. É verdade. Então, vamos começar falando sobre o medo, como vencer esse medo, principalmente o medo que bloqueia. E o que nós vamos conversar hoje, gente, tá? Principalmente, tem várias outras pesquisas, né, que incluem nesse trabalho, mas nós vamos falar principalmente sobre um livro chamado Antimedo, do Pablo Marçal, que é um livro que fala de maneira muito clara, muito autêntica, muito prática, sobre os medos e como a gente pode vencer, né? E hoje em dia a gente sabe que... deixa eu falar de novo aqui o versículo que a Margarete já falou, porque é muito importante que a gente saiba disso, né? O que está escrito em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. Então, se Deus não nos deu, a gente não precisa ficar com medo. E um outro também que é muito forte, né? Que está em João 4,18, que diz assim: no amor não há medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando a gente tem a certeza que a gente é amada, que a gente é amado, a gente vai conseguindo se livrar de todos os medos que nos bloqueiam, que a gente vai falar do outro tipo de medo, que é o medo fisiológico, que é o medo benéfico, né? E uma frase que eu achei sensacional, né? Que diz assim: ninguém domina nada tendo medo de tudo. Ninguém domina nada tendo medo de tudo. Isso é fato. Não adianta a gente querer dominar absolutamente nada se a gente tiver medo de tudo, né? E hoje a gente sabe que a maior guerra de todos os tempos é contra os nossos próprios pensamentos negativos e distorcidos. Os nossos pensamentos negativos e distorcidos é que tem feito com que a gente tenha se envolvido, tenha sentido tanto medo, tanta insegurança, né? E gerado várias doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas são aquelas que são geradas na mente, mas que a gente sente os sintomas no corpo. Cada dia, gente, o número de doenças psicossomáticas está crescendo mais. Então, está aparecendo até novos nomes de medos, né? Novas doenças por conta do problema emocional. E agora, pensem bem, pensa comigo. Quantas vezes você deixou de fazer as coisas, te faltou coragem, você deixou de tomar uma decisão, uma iniciativa, fazer uma prova por conta do medo?
Quantas vezes você deixou de dizer não na sua vida? Quantas vezes você disse sim quando deveria dizer não, por medo de ser abandonada, por medo de ser rejeitada? Quantas vezes você deixou de enfrentar vários desafios na sua vida simplesmente por medo? Tem gente que deixou de fazer uma prova que estudou o tempo todo, Verdade. com certeza absoluta que não ia passar. Que não ia passar daquela prova, né? Por conta do medo. Ou seja, bloqueou sua vida, né? Bloqueou o seu futuro por conta dessa sementinha que a gente vai ver. Mas vejam bem, existem dois tipos de medo. Existe o medo fisiológico, que é aquele medo normal, que ele é definido como um estado de agitação física, que é importante para a nossa sobrevivência, que ele é causado pela presença real ou pressentida de um perigo correto, né? É um estado de apreensão, de atenção, de alerta, que a gente está esperando que alguma coisa ruim vai acontecer. Isso a gente nunca vai perder. É natural, está dentro de nós. A gente precisa desse medo para a nossa defesa. A gente precisa desse medo para a nossa sobrevivência, né? E esse medo, que é o medo fisiológico, e o outro medo, né, são dois tipos, o outro medo é o medo emocional, que é o que a gente vai ver, que é o que realmente está bloqueando a nossa vida. Mas vamos falar primeiro do medo fisiológico, né? Ele é também chamado de medo reflexo. Ele protege o nosso organismo no caso de algum perigo iminente. E ele prepara o nosso corpo para lutar ou para fugir. Então, quando vem aquela reação de, seja lá o que for que aconteça, né? Um carro que freia na nossa frente, uma tentativa de assalto, uma situação assim que você está com risco de queda, seja lá qualquer situação de perigo. O que acontece com o nosso corpo? A nossa frequência respiratória aumenta, a nossa frequência cardíaca, a gente transpira mais, a pressão sobe, a pupila fica dilatada, dá frio na barriga, dá dormência nas mãos, dá vontade de urinar. E tudo aquilo, aquela descarga de adrenalina para preparar o teu corpo para uma atitude, para uma reação de defesa do teu organismo. Então, vai acontecendo todas essas situações, todas essas reações do teu organismo. Normal, precisa acontecer para que você tenha aquela atitude, né? Porém, o que acontece com o medo irreal, né? Esse que você está falando, você falou primeiro do real, não é isso? É o fisiológico, é o normal, a gente não pode perder esse. É o que todos nós temos que ter, é uma defesa do nosso organismo, é o que protege a nossa vida. Esse medo, que é o medo fisiológico, ou o medo reflexo, né? Mas quando esse alerta, que é benéfico, quando é que ele se torna patológico? Quando o organismo ele reage dessa forma exagerada por qualquer coisa, por qualquer situação, onde não há nenhuma ameaça real. Sim. Esse medo, quando você começa a ter esse medo, diante de uma ameaça que não tem nada a ver com risco de vida, ele se torna uma toxina paralisante. Ou seja, qualquer coisa você fica completamente paralisado, você perde a ação. E existem várias doenças, né, que nasceram na mente, mas que vão do corpo, que foram geradas por pequenos medos que foram se somando, que foram sendo alimentados, e todas essas reações que eu te falei, que a gente tem no organismo, e tem gente que tem muito mais, tem gente que tem dor no estômago, tem gente que tem diarreia, tem gente que tem tremor, né? Cada um tem uma reação, e quando isso começa a se repetir por muitas vezes, acaba gerando as várias doenças, né? Que quando você vai fazer os exames, não dá nada, e aí você fica assim, meu Deus, como não deu nada, né? Eu tô sentindo, mas nos exames deu tudo normal. Esse tipo de medo, sim, é o medo que a gente vai combater. É esse medo que é como se fosse um monstro. E o que acontece com esse monstro? Quanto mais você alimenta, mais ele cresce. Ele é realmente um monstro, e se você não enfrenta, você continua alimentando, ele só vai crescendo. E a pessoa alimenta? Você pode falar isso para o pessoal? Como é que nós alimentamos esse medo? Como é que a gente alimenta esse medo? Simplesmente fala assim, por exemplo, vou dar um medo que é muito comum. Medo de elevador, andar no elevador, né? A pessoa simplesmente fala assim, não vou, eu vou de escada porque eu tenho medo de elevador. Pronto, já alimentou, né? Ou então eu falo assim, não, aquele emprego, é no 10º andar, não, no 17º andar, aquele emprego maravilhoso, um salário extraordinário que eu sempre sonhei, mas é no 17º andar, mas eu tenho medo de elevador, não posso ir. Então, você deixa de fazer as coisas porque você continua alimentando um medo que não tem propósito. Aí você veja bem, imagina assim, você tem medo de elevador, tá? Mas vai um familiar seu para esse mesmo andar e ele sobe e você deixa ele subir. Mas você não sobe. Então, por que só você está correndo risco de vida e o restante da população mundial não?
É a hora que a gente precisa questionar. É aí que a gente precisa questionar. Esse medo e qualquer outro medo. Né? Outro medo muito comum, medo de barata. É um negócio desse tamanhinho. Olha o nosso tamanho. E olha o tamanho da barata. Às vezes nem é aquela grande, às vezes é aquela pequenininha assim, ó. Né? E você não sabe de onde vem aquilo, mas é uma reação absurda, né? A pupila dilata, a pressão sobe, e você fica taquicárdico, e você fica com a respiração ofegante só de ver aquele bichinho desse tamanho. Como assim? De onde vem isso? Isso vem geralmente, gente, lá da nossa infância. Como é que nasce, por exemplo, o medo de barata? Quando você é pequenininho, você confia plenamente, cegamente nos seus pais ou na pessoa que você ama que está tomando conta de você. Você confia cegamente que aquele adulto, ele é super poderoso, ele é o seu herói, ele vai te proteger de todos os perigos. E quando aquele adulto vê uma barata que começa a gritar, aquela criança pequenininha que vê aquilo, ela fala assim, meu Deus, se o meu pai ou a minha mãe, que são fortões, meus super-heróis, têm medo desse bichinho, é porque é um monstro muito perigoso. É verdade. Encara aquilo aí como um monstro super perigoso, cresce com aquela ideia e nem sabe que está tendo aquela ideia, só sabe que quando vê a barata tem todas aquelas reações. Olha só, gente. Olha como é que a coisa é séria, né? Isso eu estou dando um exemplozinho que é mais comum, né? Você está falando assim, vamos botar pressão no medo. Isso aí, vamos botar pressão no medo. Isso, você sabe que muitas mulheres me enviaram falando sobre os seus medos, sobre as suas inseguranças, medo de errar, medo de não ter condição de amparar os seus filhos financeiramente, né? Essa questão da insegurança, esse medo de não ter a provisão, medo do amanhã, medo de algo ruim possa acontecer. Então, o que você está falando, na verdade, está relacionado a esse medo imaginário, esse medo emocional, está relacionado a tudo isso, não é mesmo? Exatamente. E quando vocês listaram, né? Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, a cura já está acontecendo. Porque a cura começa a acontecer quando você declara o que você tem, o que você sente, as reações que você tem, o desespero que você sente. Porque você já está entendendo que aquilo ali não é normal e que você quer se livrar disso. O ruim é quando a gente tem vergonha de falar. O ruim é quando o medo parece ser tão ridículo que você não quer nem falar. Se você não quer nem falar, você ignora, você está alimentando. Mas parabéns para você que falou. Continua falando, continua colocando aí. Quem tem medo, quem tem mais algum outro medo diferente, aproveita esse momento, gente, bota para fora. Porque quando você começa a falar, eu tenho medo, a cura já está acontecendo. Você já está pedindo socorro e você já está... É como se você estivesse desmascarando. Você já está desmascarando esse medo na frente de todo mundo. E uma hora ele vai ter que fugir. Então, esse ponto, o declarar, já é um começo, já é uma das nossas... que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Já é uma das ferramentas para a gente se libertar dele. Sim, ela botou aqui, identificar. Porque é importante, em qualquer situação que você esteja vivendo, você ter consciência daquela situação. Porque como você vai se libertar se você não tem consciência daquela emoção, daquele sentimento, né? Então, no momento que você começa a ter consciência, já é o primeiro passo, não é isso, né, Dijane? Ó, e a Adriana está falando aqui que o pai dela pegou uma barata de brinquedo e jogou em cima dela quando ela era pequena. Então, você vê, olha só, é uma figura de autoridade. Então, quando tem uma figura de autoridade, pai, mãe, professor, irmão mais velho, que te faz isso quando você é criança, aquilo fica guardado dentro de você. E você cresce um adulto sem entender por quê. Aqui, ó, a TV Freitas diz que tem medo de dirigir. A Rose, querida, beijo no teu coração, linda. Diz que tem medo de não conseguir. Eu tenho medo de não conseguir. Mas de não conseguir o quê? Fala para ela aí que precisa, né? Tem que ter uma... Porque ela tem medo de não conseguir. Mas ela precisa... tem medo de não conseguir o quê? Você tem que ser específica, entendeu? E quem tem medo de dirigir, você vai... Gente, quem puder, pega um papelzinho, tá? Pode escrever aí também na nossa live, tá? Mas é legal você pegar um papelzinho e escrever lá. Eu tenho medo de dirigir, por exemplo. Eu tenho medo de dirigir, por quê? Porque eu tenho medo de ser julgada, porque eu tenho medo de bater, porque eu tenho medo do carro furar o pneu. Por que você tem medo de dirigir? Tem medo de errar, tem medo das pessoas, como falam muito no trânsito, mandar você dirigir um fogão. Especifica o seu medo para você. Especifica o seu medo. Do que exatamente você tem medo. Isso é muito importante, tá?
Tem medo de sair de casa, por exemplo. Tem medo de sair de casa por quê? Tem medo de quê? O que você acha que vai acontecer se você sair de casa? Tá? Isso também já é um outro começo de uma cura, de uma análise que a gente vai começar a fazer, né, gente? Isso é um processo. E o que acontece com o medo quando você não enfrenta, quando você alimenta, né? Com todas essas coisinhas que a gente falou, e tem muito mais. Ele vira fobia. E o Augusto Cury, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, as fobias são fantasmas que assombram a mente humana. Fobias são fantasmas que assombram a mente humana, né? Então, a fobia é uma sensação de medo excessiva, que é desproporcional ao que está acontecendo. E ela sempre leva a pensamento negativo, sempre. O medo sempre leva a pensamento negativo. Quando vem a fobia, mais ainda, né? O corpo, ele permanece em estado de alerta permanente. Quem tem fobia, quem já passou por uma crise de fobia ou de ansiedade, sabe como é terrível a sensação de morte, parece que vai morrer, né? É verdade. Quando você dispara, tem todas aquelas reações, parece que você não vai conseguir vencer nunca aquilo ali, mas você vai, tá? E isso, a fobia, geralmente, ela causa um prejuízo social, emocional, físico e familiar. Por quê? Porque muita gente deixa de ter uma sequência na vida por conta de fobia, né? Eu já vi pessoas que deixaram de chegar ao trabalho, porque quando está no meio do caminho do trabalho, vem aquela crise de ansiedade, aquela fobia pelo trânsito, a pessoa fica paralisada ali e tem que voltar, não consegue dar sequência. Olha que desespero, que prisão, né? É uma verdadeira prisão. É uma prisão mesmo. E olha só, o que é mais grave, né? Você sentir constantemente esses sintomas físicos de medo por situações que não apresentam risco, porque, gente, o medo fisiológico, o medo reflexo, a gente não pode perder, tá? Mas o medo que não tem propósito, o medo que você sente por qualquer coisa, esse sim a gente precisa combater, né? Então, o que acontece? Vira um ciclo vicioso, tá? E no ciclo vicioso, o medo, ele vai levando ao pânico e à fobia. Esse pânico, com o tempo, vai se tornando uma doença mental, emocional e física, doença psicossomática. Essa doença vai te levando à incapacidade de trabalho, incapacidade de fazer suas coisas em casa. Essa incapacidade, olha só, essa incapacidade vai te dando uma insegurança. Cada dia você vai ficando menos insegura. Com essa insegurança, você vai se sentindo fraca. A fraqueza, essa indisposição, essa fraqueza, esse desânimo, vai fazendo com que a tua autoestima caia. Então, vai gerando a baixa autoestima e a tua autoconfiança também. Então, abaixa a tua autoestima e a tua autoconfiança. Com a autoestima e com a autoconfiança baixa, gera ainda mais medo. Aí pronto, volta a estaca zero. Olha como isso é grave e precisa urgentemente ser combatido. E o que a gente vai ensinar para as nossas crianças, se elas precisam ter certos cuidados, né? A gente tem que ter o cuidado de não passar medo para as crianças, mas passar prudência. O que é a prudência? Prudência, a definição de prudência é virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. É uma cautela, é uma precaução. Então, você vai falar com calma, com amor com a criança, mostrando o risco que aquilo ali que ela está fazendo, ela pode estar correndo. Né? Vai botar o dedinho na tomada, vai atravessar a rua sem olhar. Não é simplesmente dar aquele susto na criança e a criança ficar naquele pavor. Não. Mostra com prudência, com carinho, com amor, os perigos que aquilo ali está oferecendo para ela. Tá bom. Calma, ponderação, sensatez, paciência ao tratar de assuntos delicados ou difíceis é o que a gente mais precisa ter. Ao invés de fazer assim, não, criança! Quem você assustou? A criança, né? Ela não sabe nem que reação foi aquela, foi uma reação fisiológica normal que ela teve, então ela vai fazer a mesma coisa, porque ela nem entendeu o que aquilo ali significava, porque você não falou, você só gritou, berrou, né? E a criança acabou adquirindo mais aquele medo, da mesma maneira como nós adquirimos lá na nossa infância, né? Então, a gente deve ensinar prudência para a criança e não o medo, né? Quando você planta uma semente do medo em uma criança, ele vai se tornar um adulto inseguro, um adulto limitado, um adulto alienado e com baixa autoestima e propenso a doenças. Josiane acabou de entrar lá de Amapá. Seja bem-vinda, querida. Tchau, seja bem-vinda. Então, você está vendo como que a gente precisa realmente ir remodelando tudo que a gente já aprendeu, né? E a maneira como a gente vai passar isso, não só para as crianças, mas também para os adultos, para que eles entendam que isso vem de lá, da infância, e que isso pode ser combatido agora na idade adulta, quando a gente toma alguns cuidados que a gente vai ver na frente, tá? Outra coisa que a gente precisa também fazer, Margarete, para a gente
parar de alimentar o medo é ficar atento com as coisas que a gente ouve e as coisas que a gente vê. Sim. Porque existem duas situações. Existem os sinais e existem os ruídos quando a gente ouve uma notícia, por exemplo, né? O que é sinal? Sinal é aquela notícia que é verdadeira, aquela aquilo que você ouviu, às vezes não é só notícia, né? Aquele comentário é verdadeiro e ele é chamado de sinal. Mas quando é ruído, ruído é uma informação falsa, é um sofisma, é uma mentira, é uma crença errada. Tudo isso é chamado de ruído. E olha só a pesquisa que os cientistas fizeram. Eles descobriram que 95% do que parece informação é só ruído. Olha isso. 95% do que a gente ouve, que parece informação, é só ruído. São crenças erradas, são mentiras, são sofismas, são conjecturas que nem aconteceram ainda, mas a pessoa já conta como se fosse uma verdade absoluta. E as pessoas se tornam escravas desses ruídos. Isso é o que nós mais vemos na mídia, né? E o que acontece? A gente ouve tanto, acredita e acaba não se posicionando. Por quê? Por medo. Por medo de estar falando bobagem, por medo de estar sendo... E agora tem uma coisa, Margarete, das pessoas estarem começando a questionar o pensamento positivo. Ah, fala positivo, esse negócio aí já está fora de moda, tudo é pensamento positivo. Não, gente. Tem que ter, sim. Não cai nessa onda de que falar positivo, pensar positivo, está fora de moda, não. O que tem que ficar fora de moda é pensar negativo e falar negativo. Verdade. Uma coisa é a gente pegar informação, ter o pé no chão, estar diante de uma realidade. Outra é a gente pegar aquela realidade e transformar num monstro, como se aquilo ali fosse só trazer coisas ruins. Não, até porque nós somos o que pensamos. Quer dizer, o Provérbio 23:7 fala isso, que assim como o homem pensa, assim ele é. Quer dizer, se os meus pensamentos são negativos, são pensamentos que trazem medo, insegurança, é isso que eu vou viver. É isso que eu vou viver. Eu vou viver insegura porque eu estou alimentando os meus sentimentos, né? De quê? De insegurança. Então, é o quê? É eu viver insegura. Mas quando eu pauto os meus pensamentos, ou busco alimentar meus pensamentos de manhã, de tarde, de noite, eu faço isso todo dia. Hoje de manhã, vou cortar aqui rapidinho. Na minha caminhada, tá ouvindo, pessoal? Na minha caminhada, o que eu fiz hoje? Acordei bem cedo. Eu vou caminhar com fone no ouvido, fazendo declarações de fé, declarando quem eu sou. Porque não pensam vocês que nós que trabalhamos com isso, que estamos aqui ajudando mulheres a vencer os seus medos, a bloquear, a se libertar desses bloqueios, desses aprisionamentos, dessas opressões, porque se torna opressões. Não pensa você que nós não temos as nossas dificuldades. Temos, e como temos, como todos nós, como você falou, ser humanos, né? Só que nós precisamos ter noção do que eu penso. Eu preciso, os pensamentos são meus, então eu preciso entender o que eu estou pensando. Eu preciso estar consciente dos meus pensamentos, porque os meus pensamentos eles vão me levar a um sentimento. E esse sentimento vai me levar a um comportamento. E tudo isso pode me levar a tomar decisões negativas sobre a minha vida. Então, aquele medo que eu tenho me paralisa, mas também me faz tomar decisão errada. Exatamente, exatamente. E é esse medo que oprime, é esse medo sem fundamento que vai fazer com que a gente tenha todos esses comportamentos, né? Porque o medo que na verdade não existe, gente, é um medo infundado, ele oprime mais do que aquele que existe. Porque o medo que existe, você está vendo lá, você já teve todas as reações do organismo e depois você tomou as atitudes e tal, e resolveu. Mas o medo que está dentro da tua mente, ele oprime, porque ele está ali, ele é você, ele foi criado pela tua imaginação. A única maneira de você fugir dele é se você fugir de você mesmo. É verdade. Ele é uma emoção primária. E ele vai te levando à ansiedade, ele vai te levando à angústia, ele vai te levando ao pânico e ao terror. E quando esses pequenos medos, eles não são enfrentados, eles se tornam grandes e eles dominam você. Sim. Eles passam a te dominar. Boa tarde, Marisa. Acabou de entrar aí, Marisa. Boa tarde, amada. Seja bem-vindo, viu, Marisa? Fala, pode falar, querida. E o que é pior, né?
Quando a gente tem esse sentimento, o Augusto Cury chama muito da gestão da emoção, né? É a má gestão dos nossos pensamentos e da nossa imaginação. A gente não está conseguindo gerir bem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, como você falou, né? E eles nos aprisionam a ponto de nos impedir de ser aquela pessoa que Deus fez com um propósito. Aquela pessoa que tem um propósito na vida, que nasceu para fazer o que Deus determinou, você fica completamente bloqueada naquilo ali. Porque você passa a não saber mais qual é o seu propósito de vida. Porque você passa a ser dominada pelo medo. Tá? E o Augusto Cury fala assim, a primeira ferramenta de gestão da emoção é entender... Olha, presta atenção no que eu vou falar, gente. Isso é muito importante, tá? A primeira ferramenta para você gerir as suas emoções é você entender que a sua mente mente. Por isso que ela é chamada de mente. Porque ela mente. A sua mente mente. Não, ele diz que ninguém conta mais mentiras para o ser humano do que a sua própria mente. Caramba! Porque o pensamento, ele é virtual. Ele nunca foi real e concreto. Por ele ser virtual, ele cria várias fantasias. Gente, você imagina. Vou falar dos meus medos, né? Eu venci o medo de dirigir, eu venci o medo de falar em público, eu venci o medo de estar de frente de uma câmera fazendo essa live. Eu também. Né? Então, a gente, quando consegue vencer os medos, alguns medos que são os nossos piores, outros vão desbloqueando, né? Mas você veja bem, eu ainda tenho medo que eu estou tentando vencer, porque eu teria que ter coragem de pegar nessa sujeita, que é o medo de cobra, né? O medo de cobra, né? Mas antes, o meu medo de cobra era tão pavoroso, gente, que eu não via nem na televisão. Aquele filme Anaconda, aquilo ali nem pensar. Um filme de documentário que aparecesse cobra, gente, pra mim, já estava tudo perto de mim, já estava aqui, sabe, enrolado no meu corpo, era uma coisa absurda. E como é que eu gerei isso? Na minha mente. A mente, ela mente tanto que ela cria toda aquela situação que você não está vivenciando. Mas é tão real para você que você começa a ter as reações físicas. Não é isso? Quem tem medo de dirigir, por isso que é muito importante que você escreva qual é o tipo de medo. Você começa, quando eu tinha medo de dirigir, eu imaginava um caminhão grandão, né? Eu tinha medo de parasse ônibus, caminhão grande, e eu ficasse ali pequenininha naquele meio, né? Parecia que eles iam me engolir. Então eu também tinha né? Me engolindo ali, eu no carrinho pequenininho, eles me englobando assim, igual aquela gosma, né? Então era uma coisa assim surreal. Por quê? Porque você vai criando fantasias na sua mente. Então você tem que ter consciência que você não é os seus pensamentos. Você é uma pessoa que pensa. Mas que você precisa entender que a sua mente mente, ela cria fantasias, o pensamento é virtual, e você pode construir o pensamento que você quiser. Para isso a gente precisa ter o controle, a gente precisa ter gestão dos nossos pensamentos. Tá? A própria Bíblia diz que enganoso é o coração. Quando a Bíblia fala de coração nessa parte aí, ela está falando em relação a isso. A mente, porque a Bíblia tem passagem que ela diz, fala da mente como espírito, e tem outras passagens que ela fala mente como, que ela fala de coração como espírito, e como tem passagem que ela fala de coração como mente. Então, nessa passagem aí, ela diz que o enganoso é o coração, quer dizer, enganoso é os nossos pensamentos. Não é verdade? É enganoso. Então, você não pode acreditar. Por isso que nós precisamos, aliás, confrontar aquilo que nós pensamos com a palavra de Deus. Porque muitas vezes você está se achando derrota, fracassado, não tem coragem, quando a palavra de Deus diz que Ele nos deu espírito de ousadia. Ele nos deu espírito de amor. Nós não fomos criados para o medo, como já foi falado, o medo ele é aprendido, né? Você aprende, mas nós somos criados em amor, eu preciso crer nisso. Eu fui criado em amor, em equilíbrio. Então, em equilíbrio, quando nós nascemos, nós não nascemos, nós temos o equilíbrio, nós nascemos, quer dizer, é uma construção que isso ocorre durante a nossa existência, não é verdade? Mas nós precisamos crer mesmo, combater, identificar e combater com a palavra de Deus, nos levantar. Eu, assim, rapidinho, para não atrapalhar, você sabe que quando a minha mãe faleceu, só para dar um exemplo de um medo que eu vivi, quando eu vi minha mãe entrando dentro da gaveta, eu pensei assim, ela vai ficar sem ar. Só que a emoção, aquele momento, era um impacto emocional tão grande que eu estava emocionalmente entrando dentro da gaveta com a minha mãe. Passaram-se um mês.
Aí eu me lembro que eu fui fazer uma entrega de uma mercadoria lá em Botafogo. E eu entrei dentro do túnel Santa Bárbara. O que aconteceu? De repente, eu desenvolvi uma síndrome de pânico. Quando eu estou dentro do túnel, eu entrei em desespero, porque a impressão que eu tinha, assim como a gaveta fechou, era que o túnel ia fechar. E eu ia morrer sem ar. Gente, eu sozinha, você imagina o que eu passei ali. Mas eu dei uns gritos dentro do carro. Eu dei uns gritos, clamei o Senhor. E depois disso, eu identifiquei qual era o problema na época. Conversei com uma psicóloga, amiga minha também identifiquei. E depois que eu identifiquei, eu comecei a enfrentar meus medos. Porque eu já não entrava mais dentro do elevador. Até no meu quarto, dentro da minha casa, eu não podia fechar mais a porta. O banheiro da minha casa eu não fechava mais a porta. Mas eu comecei a enfrentar, porque eu sabia que era imaginário. Eu não entrei, eu estou viva, eu não vou perder o meu ar. Entendeu? Então, como você falou, é preciso identificar, né? É preciso você enfrentar, porque ele é imaginário, não é real. E eu preciso ousar mesmo em fazer o que eu preciso fazer, senão a vida paralisa. Vai, querida. Raquel, vê o relógio para mim. Vê para mim. O medo, ele te distancia daquilo que você nasceu para fazer. E ele te bloqueia. Ele bloqueia uma onda poderosa de prosperidade na sua vida. Porque você deixa de fazer coisas que você faria facilmente se você já tivesse vencido esse medo. Porque, na verdade, ele é uma toxina. Ele é uma semente e ele é uma toxina. Que ele invade o seu pensamento, ele impede você de pensar, ele distorce a sua imagem, ele distorce a imagem dos seus pensamentos, ele distorce a sua verdadeira identidade. Olha, menina. Só um minutinho. A Marisa Guedes diz assim, eu tenho medo das expectativas que as pessoas depositam em mim. Tenho medo de não corresponder, na maioria das vezes me escondo. Olha, menina. É muita coisa, né? Olha só, são vários medos. A gente não vai conseguir definir cada medo aqui. A gente pode fazer outras lives, a gente pode fazer outros encontros, né? Vai ficar uma coisa mais específica, mas a gente vai falar de uma maneira geral, tá? Isso que eu vou falar serve para todos os tipos de medo. Você pode não descobrir a origem do seu medo, como a Margarete falou ali, a origem do medo dela foi quando a mãe dela morreu, que ela sentiu como se ela estivesse ali naquela situação. Muitas vezes a gente não consegue lembrar de onde veio aquilo. Mas mesmo sem a gente lembrar, no momento, a gente precisa enfrentar. A gente precisa fazer perguntas para a nossa mente, sabe? Questionar os nossos pensamentos. Então, vamos falar aqui como é que a gente já falou de todos os prejuízos que esse medo... Todos não, gente, tem muito mais, tá? Mas a gente fez um resumo. Mas a gente já falou dos prejuízos que o medo causa, né? Vamos falar agora como é que a gente vai enfrentar? Eu falei que a gente tem que enfrentar, mas como é que a gente vai enfrentar a situação, né? Como é superar? Como é que a gente faz para enfrentar? Primeira coisa, você tem que decidir. Primeiro você confessa o medo, assume que tem aquele medo e você decide que aquilo ali não vai mais fazer parte da sua vida. Você não sabe como que isso vai acontecer, mas você já decidiu. A decisão é o mais importante, porque o processo, ele se estende às vezes. Tem gente que é de uma hora para outra, mas tem outras pessoas que demoram um pouquinho. Raquel, amor, fecha a porta aqui para mim, porque vocês estão conversando. Fala, não vai mal não. Como é que você vai começar? Você vai começar com pequenas atitudes de enfrentamento, que a gente chama de desensibilização sistemática. O que é isso? Você vai começar com pequenas atitudes. Vou te dar o meu exemplo, né? Do meu pavor de dirigir que eu tinha, eu estou sempre contando essa história, né? Eu já tinha tirado a carteira de motorista, já estava há um tempo, já tinha treinado, já tinha feito autoescola, tudo certinho, bonitinho, mas nada, eu só vivia dando desculpa. Então, uma das coisas que você tem que prestar atenção são nas historinhas e nas desculpas que você dá para justificar esse medo que você tem. Então, eu dava desculpa de que o carro, de vez em quando, morria, eu dava desculpa de que estava chovendo, de que não sei o que, o amortecedor não estava bom, dava um montão de desculpa, sabe? Todo mundo saía com carro, só comigo é que o negócio tinha que ter aquela desculpinha lá, tinha que ser perfeito. Então, a gente está sempre querendo enganar o nosso cérebro, justificar, né? O nosso cérebro, ele quer conforto. Por quê? Quando você pega no carro, você tem todas aquelas reações que a gente já falou aqui. Sudorese, taquicardia, a pressão aumenta, dá vontade de fazer xixi, todas aquelas reações, aquele desconforto, é um desconforto, né? Mas o seu cérebro, ele gosta de zona de conforto. Aí você arruma as desculpas, as historinhas, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, assume que tem medo, resolve enfrentar e para de contar historinha para o seu cérebro. Quanto mais você conta historinha para justificar, mais aquele medo cresce, é uma maneira de alimentar.
Tá, decidi, já estou pronta, já faz tudo certo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que enfrentar. Esperar o medo passar, esperar a reação passar para poder enfrentar? Não, não vai passar. Eu entrei no carro, a perna tremia, o carro morria, porque a perna tremia tanto que o pé saía da embreagem e o carro morria toda hora. Eu dava vexame no trânsito, me mandavam lavar, como é que é? Dirigir, lavar, como é que é? Vai dirigir fogão. Ah, só podia ser mulher mesmo, né? Aquelas historinhas ali que você queria, você respirava fundo para não fazer um sinal feio, você fazia, né? Aquelas coisas que dá vontade, mas você se segura. E com o passar do tempo, aquilo foi se tornando mais, foi se tornando mais leve, né? Cada dia eu tremia mais, cada dia eu suava menos. Aliás, cada dia eu tremia menos, cada dia eu suava menos, cada dia o medo ia se dissipando porque ele viu que não tinha mais para ele, que eu não ia mais dar cartaz para ele. E o medo vai sumindo. Isso com todos os outros medos. O meu maior era esse de dirigir. O que significa o medo de dirigir, gente? Cada medo tem um significado. Depois a gente não vai conseguir falar de tudo hoje, tá? Mas vou falar só do medo de dirigir. Quem tem medo de dirigir acaba bloqueando a direção da sua própria vida. Tem medo de tomar decisões na vida. Tem medo de tomar atitude. Tem medo de dirigir, de seguir, de dar um passo. Tem medo de prosseguir em tudo que vai fazer. Então, quando você desbloqueia esse medo de dirigir, todos os outros vão sendo desbloqueados também. Por isso que é importante a gente enfrentar com mal-estar, com passando mal, sentindo desconforto, mas é a de sensibilização. À medida que você vai, que você continua, aqueles sintomas eles vão desaparecendo. Acredita em mim, é desse jeito. Com certeza. E outra coisa que você tem que parar, para de ouvir os ruídos, para de ficar ouvindo notícia ruim, para de ficar ouvindo pessoas que você já sabe que te fazem mal, que aumenta a tua insegurança. Cuida dos teus pensamentos, você é o dono do teu pensamento. Critica o seu pensamento. Quando vier a tendência, gente, a nossa tendência é sempre ter pensamento negativo. É do ser humano, tá? A gente só com muito treino é que a gente começa a ter mais pensamentos positivos. Mas é tanta informação negativa, é tanta coisa ruim que a gente vem ouvindo desde a nossa infância, é tanta rejeição, tanto abandono, tantas dores que a gente passou desde a nossa infância, que a gente tende a ter mais pensamentos negativos do que positivos. Então a gente precisa começar a comandar, a ser o autor da nossa história, a ser o dono do nosso destino. E outra coisa que a gente vai fazer para vencer esse medo é usar um poder extraordinário que Deus deixou na nossa mente, que é o poder da imaginação. Imagina fazendo aquilo que você tem pavor. Gente, eu estava dentro do ônibus, eu olhava para fora do ônibus, procurava uma mulher que dirigisse bem e me transportava, da minha mente, eu me transportava para aquele carro e começava a dirigir como ela. Eu dentro do ônibus, estava ali. Né? Ligadona em tudo que ela estava fazendo. Quando eu via alguém estacionando, que eu percebia que era mulher, eu parava, entrava dentro daquele carro, na minha mente, né? E começava a fazer todos os movimentos, né? Que eu via, eu falei, nossa, se ela consegue, eu também consigo. E o foco é esse, gente. Se o outro conseguir, você também vai conseguir. Com certeza. Se eu conseguir, eu tinha pavor, gente. Não era medo, não era pavor. Se eu conseguir, você vai conseguir. Se outras pessoas conseguiram vencer outros tipos de medos que vocês listaram aí, você também vai conseguir, porque você não é pior do que ninguém. Nós somos todos iguais, nós temos a mesma capacidade de pensar, de imaginar, de criar. Deus nos fez bonitinhos, certinhos, né? Com os mesmos dons e com os mesmos talentos. Mesmos não, né? Mas com muitos dons e muitos talentos que todos nós temos. Então, a gente tem a capacidade. E por que isso é muito importante? Porque a gente não está aqui à toa. Nós não viemos nesse mundo para ficar olhando, morrendo de medo. Nós temos um propósito aqui. E o medo, ele veio justamente para impedir que nós cumpramos esse propósito. Porque é verdade. O verdadeiro amor lança fora todo medo, o verdadeiro amor é Jesus. Se ele lança fora, é porque o medo não é dele. Se o medo não é dele, de quem é? O medo é daquele, o medo infundado, né, gente? É daquele que veio para matar, roubar e destruir e fazer com que a gente desista dos nossos propósitos. Não pense você que a gente entrou aqui nessa live assim, linda, bela e faceira. Não, gente. Com certeza. Sabe? Dá aquela ansiedade, dá aquele medinho, dá aquela coisa assim, falar, ai, gente, e se não sei o quê, e se isso, e se aquilo. Começa a vir um montão de coisa, né, Margarete? É verdade. Gente, dá medo, sim. Sabe? Mas o que a gente faz? A gente vai assim mesmo, vai apesar do medo. Administra, né? Você precisa administrar.
Usa a tua imaginação. Imaginação é uma ferramenta, é um recurso que Deus deixou para todos nós, só que a gente está usando ela de maneira errada. Sim, é verdade. Está usando para pensar num montão de besteira. Olha aqui outra pesquisa que fizeram. Pesquisas já mostraram que 85% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Nunca vão acontecer. Nunca, olha só. Você pode mudar os seus pensamentos e se livrar dos seus medos, porque 85% das preocupações que você tem, do medo, da ansiedade, da insegurança, não vai acontecer. Olha só. E quando você tem alguma preocupação, gente, toma os cuidados que tem que tomar. Ah, eu tenho medo de ser assaltada. Não ande em lugar onde tem risco. Não se esconda. Eu nado, tenho medo de me afogar. Aprenda a nadar. Não entre no mar com violência. Não, eu vou para a praia, mas eu tenho todo o cuidado. Porque eu tenho medo do mar, de me afogar. Eu não sei nadar, porque se eu soubesse, né? E às vezes é mais fácil até quem não tem medo ou que sabe nadar se afogar do que eu. Quantos minutos nós temos, Margarete, você sabe? A Raquel me deu aqui um relógio parado. Legal. Gente, olha, aqui eu imagino que já tenha pelo menos quase 1 hora, né? Mas aí a gente vai falando. Porque é muito importante falar para vocês agora, tá? Quem quer fazer alguma pergunta? Pode assim, você encerra e a gente espera umas perguntas. Isso é muito importante, Margarete. É o próximo passo, tá? É você ter planos e metas definidos na sua vida. Você não viver a vida como se, sabe, não tivesse nada para fazer. Tipo, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Então, a mente vazia é um terreno fértil para o medo. Então, você precisa ter planos de vida. Você precisa aprender quais são seus dons, quais são seus talentos, que todos nós temos, gente. Não existe ninguém no mundo, na face da Terra, que não tenha dons e talentos. Porque quando nós fomos gerados, Deus já deu todos os dons e os talentos que a gente tem. A gente que não sabe usar ainda, tá? Mas a gente vai aprender. Então, procura ter sempre a mente ocupada com seus planos, com as suas ideias, com os seus sonhos. Sonha grande, porque seu Deus é grande. Imagina o que você pode fazer. Imagina o que você quer construir. Tenha planos, e de preferência, não só na sua mente, tenha planos no papel. Coloca no papel isso que você quer. E vai pensando sempre naquilo, vai vendo maneiras daqueles planos se realizarem, para que você não fique com a sua mente completamente vazia e dê lugar para o medo. Amém. Entendeu? Amém. Minha querida, aqui a Alice diz assim, aqui no Rio de Janeiro, impossível andar em lugar que não tenha risco, que não tem risco. Alice, eu acredito que não só no Rio de Janeiro, né? Mas o problema não está fora de nós. O problema está dentro. E existem lugares realmente com muito risco, mas o que você vai fazer com isso? Você vai deixar de sair? De fazer faculdade, de trabalhar, de realizar os seus sonhos por causa disso? Não. O que, na verdade, a gente deveria estar fazendo, Margarete, era lutar pelos nossos direitos, de ter mais segurança, né? De ter ruas mais iluminadas, de ter mais policiamento. Mas já que a gente não tem ainda aquela disposição para correr atrás dos nossos direitos, pelo menos a gente corre atrás dos nossos pensamentos, imaginando que vou tomar os cuidados que eu preciso tomar, mas eu não vou limitar a minha vida, não vou deixar de fazer a minha faculdade, de ter o meu trabalho, de fazer os meus cursos, de fazer os meus passeios, ter minha vida de lazer, por causa disso. Então, por isso que eu disse que o problema não está fora, está dentro. Está dentro, isso. Está na minha mente. Porque eu me limito. Como eu disse, realmente eu preciso tomar meus cuidados, eu preciso confiar em Deus, gente. Porque um dos problemas que todos nós enfrentamos é que muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós declaramos algo, a palavra de Deus, com a boca, mas o nosso coração está longe daquilo que nós declaramos. Então, eu preciso, a palavra de Deus diz que nós precisamos falar com a boca o que nós cremos com o coração. Então, essa insegurança, a palavra de Deus diz que o amor, ele lança fora todo medo. Então, quando eu confio no cuidado, no amor de Deus para comigo, para com a minha vida, eu tenho certeza. Olha, eu já entrei em lugares debaixo de tiroteio e saí guardada. Não que você vai se arriscar a entrar nesses lugares perigosos, mas eu preciso confiar que o Senhor já deu ordem aos seus anjos ao meu respeito. Eu preciso
eu preciso fazer um exercício de fé diariamente. Eu coloquei isso no grupo hoje. Eu coloquei no nosso grupo, no grupo de reflexão para uma mente renovada. Quem não entrou nesse grupo, por favor, entre nesse grupo, seja abençoada. Nós colocamos reflexões diariamente para a renovação da nossa mente. Então, foi o que eu falei hoje. Nós precisamos apropriarmos da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus diz. O medo vai vir? Vem sim, vem para você, vem para mim. Mas eu preciso fazer declarações de fé. Eu preciso me apropriar do que a palavra de Deus me diz, que eu sou, que eu tenho, que o Senhor, Ele me guarda, Ele me protege. Eu posso sim. Então, muitas vezes nós lemos, nós falamos, mas dentro de nós aquela palavra ainda não é uma realidade. Então, eu preciso... Por isso que a importância de você fazer confissão, de você repetir a palavra, de você declarar a palavra. Margarete, esse tempo que a gente está vivendo, isso que você está falando é muito importante, porque a gente tem que declarar a palavra não só na nossa mente, a gente tem que falar, botar para fora. E esse tempo que a gente está vivendo de ficar usando máscara, gente, eu estou achando... A gente tem que ver o lado positivo de tudo, né? Sim. Você anda na rua declarando a palavra e ninguém te chama de maluca, gente. Você está de máscara, está lá declarando a palavra, você está recitando um salmo, você está cantando, você está o tempo todo lá, e você está de máscara e ninguém está vendo, né? Sim, menina. Você está falando em línguas e ninguém está te chamando de maluca, porque a máscara está te protegendo. Então, até nesse momento de pandemia, onde a gente tem que estar o tempo todo de máscara, você pode estar o tempo todo declarando a palavra e falando a palavra. Porque antes a gente saía na rua, tinha que ficar só pensando, né, fingindo que estava cantando e tal. Agora não, você aproveita desse momento, gente, e fala. Amém. Leia bastante para que venham palavras na sua boca, para que você declare. Quando você ouvir alguma coisa negativa, você declara o contrário. Quando você soltar alguma coisa negativa, na mesma hora você já corrige. Substitua por uma palavra, pela palavra de Deus, por uma palavra de vitória. Fala, não, eu não sou isso, eu posso sim, eu consigo sim. Mudar a linguagem, mudar a comunicação interna, né? Mas, queridas, eu queria pedir vocês, Nadiane, nós já fizemos tu já deu, assim, maravilha, né? Nós podemos... Deixa eu falar uma coisa importante. Pensa, para você tomar essa atitude, essa decisão, primeiro você tem a certeza de que isso realmente vai acontecer e é um processo e ninguém vai sair daqui completamente sem medo. Não, isso vai ser um processo que você vai vencendo à medida que você vai enfrentando, tá? Mas entenda uma coisa e acredite, o medo que você tem, esse bloqueio que você tem, ele tem intimidade com o seu propósito de vida. O bloqueio que você tem intimidade com o seu propósito de vida. Quando você conseguir vencer esse medo e esse bloqueio, você vai descobrir o seu propósito. Mas pensa que quando for o mais difícil de você se livrar, é esse aí que você tem que combater. Porque é esse aí que Deus fez você para cumprir e você não está cumprindo, justamente porque tem esse bloqueio, tem esse impedimento que você já decidiu. Não vou nem falar que não vai. Você já decidiu que você vai sair da zona de conforto e você vai cumprir o seu propósito de vida aqui na Terra, que todos nós temos. E quando a gente está cumprindo o nosso propósito de vida, gente, dá uma alegria, dá um medinho, dá um medinho. Mas é um medo diferente, é um medo que você sabe que pode enfrentar e daqui na frente vai te dar uma alegria, vai te dar uma satisfação muito grande. Bom? Maravilha, maravilha, maravilha mesmo. Eu quero abrir, pessoal, mulheres amadas, homens que também entraram aí, que estão presentes, para perguntas. Tá? Vamos abrir assim 10 minutinhos. Nadiane, qual a hora que tem aí? Porque aqui o Raquel me deu. Não, eu acabei não marcando aqui, Margarete, mas deixa eu ver aqui, peraí que eu já vi. São 16h11. Nós começamos às 15, né? Deve estar. Se o Instagram derrubar. Não vai derrubar, não, mas nós já vamos encerrar. No máximo até no máximo, tu observa aí, até no máximo 16h30. Aqui a Daniele Pimentel, da Sobrancelha, ela diz, uma luta muito grande, eu creio que irei vencer. Com certeza, Daniele. Não tenha dúvida. Não tenha dúvidas disso, que com certeza seja firme, constante, avance, porque o Senhor te deu o espírito de ousadia, de poder, entendeu? De força. Creia no propósito que Deus tem para você. Tá bom, minha querida? Se você quiser colocar aí mais, gente, é hora de perguntas. Você pode colocar aí. Ela respondendo, a gente aqui também. Pode colocar. Se não tiver, nós vamos encerrar.
Pode fazer a pergunta e pode falar do seu medo, se você tem algum medo que você queira que a gente dê uma esclarecida melhor, que você queira saber de onde vem. Deixa eu ver aqui. Lembra, gente, que quando você não abre a boca para falar aquilo que está dentro de você, quando você não coloca o seu talento para fora, aqueles que têm medo de falar em público, né, como eu tinha, fiquei por muitos e muitos e muitos anos com medo de falar, aquilo que tem dentro da gente, tem pessoas que precisam disso, tem pessoas que podem estar morrendo por falta de uma palavra que está dentro da gente. Que a gente acha que não é nada demais, que a gente acha que é uma bobagem. Aqui, mas Deus colocou para salvar vidas. A TV Freita, ela diz que eu tenho muito medo de falar em público. Eu amo compartilhar a palavra de Deus, mas o medo me paralisa. O que você pode dizer para ela? Exatamente isso. Você acabou de falar que você ama compartilhar a palavra de Deus. E a gente só consegue compartilhar a palavra de Deus falando para multidões. E hoje, com a internet, a gente tem essa possibilidade. Só abre sua boca, não fica querendo perfeição, não fica esperando perfeição, porque o nosso maior defeito é esperar ficar perfeito para a gente poder fazer. Não. A perfeição, o aperfeiçoamento, ele vem com uma ação. À medida que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo, vai melhorando. Quem sabe fazer bolo aqui, por exemplo, o primeiro bolo que fez foi maravilhoso, espetacular, sensacional, delicioso? Não, deve ter sido um horror. A primeira comida que fez deve ter sido horrível. A primeira vez que, sei lá, foi lavar um banheiro, né? Foi horrível. A primeira vez que você lava uma louça, horrível. À medida que você vai fazendo, que você vai praticando, é que você vai se aperfeiçoando. É no caminho. É caminhando que se faz o caminho. Tem uma música assim? É caminhando que se faz o caminho. Então vai. Vai com essa fé que Deus já te deu. Amém. Olha, assim, Senhor, eu tenho essa força, porque o Senhor me deu. Olha, na Bíblia, quantas vezes tem gente que diz que tem 365 vezes escrita a palavra não temas, eu sou contigo. Verdade. Eu sou teu Deus, sou eu que te ajudo. Então, creia nisso. Creia que Deus é o teu sustento, é Ele que vai com você. E é Ele que vai fazer com que você, através da sua atitude, que esse medo vá se dissipando, mas depende de você. Não tem que esperar passar, ficar tranquila, achando que agora, nossa, estou muito segura, vou falar. Não é assim. Você vai, lista para você identificar, você tem medo de falar em público, mas você tem medo de quê? Você tem medo de esquecer o texto? Você tem medo de dar branco? Você tem medo do que as pessoas vão te julgar? Você tem medo do que as pessoas vão falar? Se for medo do que as pessoas vão falar, as pessoas vão falar. Você fazendo bem ou você errando, as pessoas vão falar. É verdade. As pessoas vão falar bem, e outros que vão ficar assim meio com inveja, vão falar mal. Vão falar de qualquer maneira. Então, não tem que se preocupar com o que falam de você. Você só tem que se preocupar com o que você pensa de você. O que você pensa de você? É isso que você tem que pensar. O que Deus pensa de você? Isso que você tem que estar o tempo todo lá firme na palavra para você entender o que Deus pensa de você. Bom, se você tem medo de dar branco, faz assim como eu, gente. Estou com um textinho aqui. Entendeu? Estou seguindo aqui, mas ó, de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui, o que falta, tal. Não falei isso, falei aquilo. Tem um roteiro, tem pessoas que falam muito bem de improviso. Não é o meu caso. Eu não falo de improviso. Eu não sei falar de improviso, eu gostaria muito. Mas eu ainda não sei, eu preciso de um textinho. Desculpa, querida, fala. Mas vocês acreditam, parece mentira, que eu também, na hora de falar, eu fico nervosa. Então. E aí, você tem um textinho, olha lá, não tem problema nenhum olhar. Entendeu? Se o medo for da exposição, é o medo do julgamento. As pessoas vão julgar de qualquer maneira. Ó, a Josiane aqui, Josiane diz que tem medo de ficar sozinha. Que ela foi casada por 10 anos, ela separou de novo por 3 anos, e mais uma vez acabou, sinto problema. Aí ela diz que sou eu porque os dois estão bem com as suas novas esposas. Quer dizer, ela tem problema de ficar só. Isso é muito comum, a maioria de nós tem. A gente não nasceu para viver sozinho, não. Mas sabe como é que a gente combate isso? A melhor maneira de você ter amigos é você ser amigo. Então, seja você a companhia de alguma pessoa. Seja você amigo. Não precisa ser exatamente o seu cônjuge, não precisa ser o marido, separou, tal, tudo bem. Daqui a pouco você vai casar de novo, mas enquanto isso, vai fazendo amizades, vai conversando com pessoas, vai servindo na igreja, vai servindo em outros lugares, vai sendo... Procura ser útil de alguma maneira, entendeu? Faça alguma coisa que seja útil para o próximo. Seja a companhia que você gostaria de ter. Amém. Você também tem a sua própria companhia? Você gosta de... Porque geralmente quem não gosta muito de ficar sozinho, porque não consegue ficar sozinho consigo mesmo, né?
Consiga ficar sozinha com você, seja a sua melhor companhia. Porque se você gostar da sua companhia, todo mundo vai gostar. Amém. É verdade. Vai trabalhando nesse sentido, tá? É verdade. E essa questão aí é muito de amar a si próprio, né? Amar, se amar, né? Então, muitas vezes nós damos muito amor ao próximo e esquecemos de nós mesmos. Então, acaba gerando uma dependência emocional. Quer dizer, Josiane, então, antes de você amar qualquer pessoa, Josiane, você precisa olhar no espelho e ver o seu valor, a pessoa maravilhosa que Deus criou. Importante. Então, é isso que você precisa primeiramente, é se amar. Porque quando você se ama, você dá também chance de outras pessoas te amarem também. Então, se ame. Se você não estiver bem com você mesmo, você jamais, qualquer uma de nós, estaremos bem com qualquer outra pessoa. Então, isso é o princípio, é o mais importante. E depois nós vamos desenvolvendo a solicitude. A solicitude é isso. Você está bem, você está feliz com você mesmo. Tá bom, minha querida? Minhas lindas, eu creio que já, assim, aqui tem quem mais? Depois da Josiane, você falou algo que me acendeu a luz, não sei o que foi. Falou tanta coisa, né? Como sou perfeccionista, quero fazer tudo muito direitinho. Ah, querida, então é outra situação que precisa ser resolvida. Porque direitinho vai ser difícil, né? Sempre o perfeccionista, eu acho que isso é quase impossível fazer direitinho. Ele vai estar sempre tentando, e nisso, muitas vezes, ele não faz nada. É melhor feito do que perfeito. É verdade, porque nisso você vai tentando fazer, vai procurando fazer o melhor e não consegue realizar, porque não realiza nada. Então, minha querida, trabalha nessa área também do perfeccionismo, tá? Porque isso é um extremo, tá? Vamos consertar também essa área para poder você ser uma pessoa, focar naquilo que você deseja, aquilo que você quer alcançar, focar, trabalhar, mesmo que a coisa não dê certo, mas faça de novo, porque o erro, não precisa se frustrar com o erro. O erro é um resultado de quê? De que não deu certo, mas eu posso fazer de novo até procurar acertar e alcançar o objetivo desejado. Tá bom, minha querida? Outra aqui. Se precisar de ajuda, se precisar de ajuda profissional, busque ajuda profissional. Amém. Beijo, nós podemos ajudar também. Queridas, louvado seja Deus. Né? Eu queria pegar minha Bíblia aqui, eu queria deixar uma última passagem, mas vou pedir, está com a Bíblia aí? Né? A minha está aqui, mas eu vou ter que levantar. Se não tiver, não tem problema. Mas eu quero assim, não temas. Né? O Senhor diz para nós, não temas porque eu sou contigo. Não te assombre porque eu sou teu Deus. Diz a palavra do Senhor. Então, trabalha assim essa área emocional. Trabalha, busca um profissional, como a Nadiane já falou. Nós estamos aqui para lhe ajudar nessa área. Mas, acima de tudo, tenha mais comunhão com o Pai. Creia mais na sua palavra. Se aproprie pela fé daquilo que o Senhor diz ao teu respeito. Amém?